Oi gente, tudo certo? No vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês a ideia do meu livro-jogo chamado O Sexto Mago. Eu não tenho nenhuma inspiração direta para esse livro-jogo, mas eu não sei o quão conhecido é esse conceito, então aproveita esse momento inicial para explicar o que é. O RPG hoje em dia está bem mais popular, muitas pessoas sabem o que é, mas para quem não sabe, o RPG, pelo menos o RPG de mesa que eu quero me referir aqui, é um jogo de interpretação de personagem, onde você com seus amigos utilizam como base um livro de regras, e a partir disso vocês inventam uma história como se fosse uma peça de teatro, onde cada um controla um personagem e um desses amigos é o mestre, é o Dungeon Master, que serve para inventar a história. Vocês querem fazer tal coisa? Então, ao fazer isso, vai aparecer um monstro. Ou ao fazer isso, tem uma armadilha. Enfim, ele que vai descrevendo, entre aspas, o roteiro dessa peça de teatro. Mas como eu salientei, é um jogo para jogar entre amigos. Então, o que fazer quando você está sozinho e quiser jogar algo parecido com RPG? Tem a opção de videogame, mas até pouco tempo atrás não tinha uma outra forma de fazer. Hoje em dia dá para jogar com IA, eu já testei, aliás, é um negócio legal, mas tirando isso, uma das opções que tinham eram os livros-jogos. Livros-jogos, vou expor aqui na tela um exemplo de uma página desse livro. São jogos onde tem uma aventura pré-pronta. É um livro, sei lá, 300 páginas, com diversos cenários possíveis e dividido em mini estrofes. Então você começa a ler uma estrofe e no final dela tem uma orientação. Por exemplo, você chegou numa encruzilhada, se você quiser ir para o caminho da direita, vai na página 15 e leia a estrofe X. Se quiser ir para a esquerda, não sei se eu falei esquerda ou direita. Esquerda? Direita? Enfim, não sei se eu falei esquerda ou direita, mas a outra direção vai para a página 39, parágrafo 20. E indo nesse parágrafo vai falar, você seguir o caminho da esquerda, você encontra isso, isso e isso. O que você quer fazer. E essa é a ideia. São várias estrofes que descrevem o que você está vendo e te dá opções do que fazer e te guiam até uma próxima estrofe. Então a ideia do livro é você ir seguindo as orientações, assim viver a própria história do jogo. Então a ideia do meu livro-jogo é seguir criar essa forma de lazer especificamente. Agora falando da minha ideia em si, eu vou destrinchar ela em vídeos separados, mas apresentar a base da história do livro em termos de, digamos, gameplay. Não é muito diferente do que se encontra nos livros-jogos, é só um adendo, que pelo menos o livro-jogo que eu joguei, eu só joguei um até hoje, não tinha combate. Por exemplo, combate era você encontrou um inimigo, joga um dado, se dá mais que 15 você ganhou. Era essa coisa simplificada. Nesse, no meu específico, ia ser meio que um esquema de Pokémon, onde todo inimigo tem uma sequência de golpes, e a partir de um dado você sabe que o inimigo atacou, e o que você aguenta de porrada e o que você dá de porrada. Assim vai fazendo meio que esse mini RPGzinho de turno, para dar um pouco dessa dinâmica. Porque, principalmente quando eu joguei esse livro-jogo que eu comentei, senti muito o fator sorte, que era basicamente, você encontrou um inimigo, joga o dado. Se você não conseguiu o dado, o mínimo necessário, você literalmente morre e recomeça do início. E lá bastante, isso aí ficou bem chato. Enfim, dispersei um pouco, mas falando da história, essa aventura, você é um aprendiz de mago da capital e nesse mundo existem 5 escolas de magia. A principal ali da capital, onde é o lugar que tem mais pessoas e tudo mais, são as magias de cura, que são a vibe do clérigo, que envolvem saúde, restaurar HP, essas coisas, curar ferimentos. Sendo que ao redor dela, cada ponto cardeal, existe uma outra escola de magia, onde também tem uma civilização, uma vila, uma cidadezinha, cada um com o seu diferencial. Começando aqui para falar da escola de magia das plantas. Nela, todas as magias envolvem plantas e aí vai de coisas como
criar uma planta carnívora para atacar, criar uma árvore no chão para conseguir um lugar mais alto para ver, criar um cipó para movimentar algo, para você jogar veneno nos inimigos, enfim, essas variações, fruta para se curar, tudo que envolve botânica basicamente, sendo que essa escola vive ali numa floresta cantada, mágica. Vai ter um vídeo específico sobre cada escola, então só aguardar. Já a próxima escola seria a escola elemental, que sempre tem essas magias, que eu chamo de magias clássicas, que é jogar uma bola de fogo, jogar um raio, jogar um furacão, enfim. Essa seria a temática desse lugar, onde ele ficaria em cima, uma cachoeira gigante. Para chegar lá, você meio que tem que atravessar um caminho pelas montanhas, evitar desmoronamento e tudo mais. Já a escola das feras seria basicamente um druida, que sempre tem a magia envolvida com animais. E aqui no druida tem algumas, sempre eu vejo essas duas vertentes, que é ou você vira um animal ou você invoca um animal. Eu não sei se é específico de patrulheiro, mas também tem relação de pet, que você não transforma, você não vira, mas, por exemplo, você tem um lobo que te ajuda, mas eu acho que isso é para patrulheiro. Se alguém quiser me corrigir, fique à vontade. Mas na escola envolve tudo isso. Então, por exemplo, você pode invocar um urso para bater, ou você pode mudar o seu nariz para ser um nariz de cachorro e conseguir cheirar algum rastro, enfim, essas ideias. E essa escola fica por uns cantos que tem uma savana, tem uma região alagada, um pântano assim, uma área bem mais aberta, para até ter animais selvagens que moram ali, algo mais integrado com a vida animal nesse sentido. Já a última escola seria a escola da... eu não sei o nome certo isso, metamorfo, não sei o certo, que é dar vidas a objetos inanimados, tipo o talismã do rato do Jackie Chan, tá ligado? Que basicamente as pessoas ficam dando vida ao objeto. Então você dá vida a uma cadeira e ela se move sozinha, você dá vida ao livro, ele sai voando e você chama ele vem pousando na sua mão, essas coisas. Meio que a vibe de Bela e a Fera, tá ligado? Mas lá era uma maldição, enfim, mas mais ou menos nessa ideia. E até por isso, essa vila seria meio que uma cidadezinha medieval mais bonitinha assim, né? Pra até fazer referência ao Bela e a Fera. Então seria algo bem mágico da Disney, onde as pessoas andam e atrás vai, por exemplo, os utensílios para limpar a casa e tudo bonitinho, algo bem fofinho. Porém, o nome do livro-jogo se chama Sexto Mago. Eu falei que tem 5 escolas, então o que seria o Sexto Mago? Isso porque essas são as 5 escolas clássicas, são a forma que o reino é dividido, as escolas que todo mundo ensina, porém existe a sexta escola, que é a escola proibida, que é meio que a antítese dos clérigos, que é a escola dos necromantes, que a ideia dos clérigos é você curar quem tá vivo, mas e se a pessoa morreu? Eles utilizam os conceitos clérigos para trazer as pessoas de volta à vida, e já que envolve a morte, essas coisas sempre foi algo muito mal visto pelas questões morais em si, além de mais ou menos a vibe do porquê a anatomia era proibida na época medieval, mais ou menos essa linha. E essa seria uma escola proibida, que não é ensinada, é escondida de todo mundo, mas um dos aprendizes do nosso mentor, que seria um anterior ao nosso, descobriu isso e começou a estudar sobre, até que descobriram e mandaram ele para fora, e ele seria o vilão do jogo, onde você começa o jogo estudando na escola dos clérigos, tudo mais, e esse cara que estuda necromancia volta e quer vingança, já que ele foi escorraçado. Ele fala, então vou acabar com toda essa porcaria. E o nosso objetivo no jogo
ir até as outras 4 escolas para avisar ele sobre. E, além disso, tem um porém que, já que é um exército zumbi, digamos assim, dos necromantes, se você mata, eles voltam. Se você mata, eles voltam. Os únicos que conseguem derrotar é o clérigo, para ter novas Antídotas. Ou seja, seu objetivo é, em cada ponto, ajudar eles com esse mal iminente, para que toda a sociedade continue como sempre foi e prenda o nosso grande vilão. Nos próximos vídeos, vou falar especificamente de como seria o, entre aspas, gameplay de cada escola, porque eu ia trazer uns diferenciais, não ia ser ia ser o mesmo gameplay em todos e só mudar a temática. Eu ia focar em coisas específicas, mas fica para a próxima. Até lá, um abraço.